Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Joel. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela sua graça que é derramada sobre nossas vidas. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor, que fez todas as coisas e que tem cuidado delas com todo o seu amor e com todo o seu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nos pequenos detalhes tem agido em nossas vidas e tem feito os seus milagres. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és o único digno de ser louvado. Tu és o único digno de ser adorado. Tem misericórdia de nós, Pai, quando colocamos outros no teu lugar. Faz com que os nossos corações enganosos, Pai, se voltem e se prostrem totalmente a Ti. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti devemos adorar, somente a Ti devemos clamar, Pai. Toda honra e toda glória seja dadas ao teu nome, para a honra e para a glória do teu nome. Faça, Senhor, com que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Faça com que os nossos sonhos sejam os teus sonhos sobre as nossas vidas. Capacite-nos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, que aprendamos, Senhor, a clamar a Ti, que aprendamos a buscar ao Senhor verdadeiramente, que possamos ter o desejo de estar em Tua presença todas as manhãs, que isso queime no nosso coração, independentemente de qualquer coisa. Isso é para a glória do Teu nome. É para que os teus filhos amadureçam, para que nós cresçamos. Então, o Espírito Santo ministre aos nossos corações, através da tua palavra. Derrame discernimento de espírito, derrame a interpretação, a sabedoria, o conhecimento, a profecia. Derrama sobre nossas vidas fé, para que possamos derramar cada vez mais amor sobre outras vidas. Vem, Espírito Santo, vem, ministre sobre nós, para que o seu nome seja louvado e para que os nossos corações e mentes estejam cheios da tua palavra, Senhor. Traga-nos, Deus, o arrependimento de nossos pecados, nos ensine a clamar verdadeiramente, nos ensine, Senhor, a estar prostrados diante de Ti, suplicando pela sua misericórdia e na certeza de que o Senhor nos ouve. Faça-nos, Jesus, filhos maduros, santificados, que buscam a tua face e que desejam estar em tua presença para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Vem, Jesus, agora e ministre aos nossos corações. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, os nossos sonhos e desejos, que eles estejam ligados ao Senhor.
O Senhor também conhece nossas dores e aflições, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Espírito Santo, derrama da sua cura agora, para a honra e glória do teu santo nome, para que o seu nome seja exaltado, mas que possamos também aprender com todas as dificuldades que possamos enfrentar, com todas as lutas que possamos enfrentar, para que o seu nome seja glorificado hoje e sempre e através das nossas vidas. Quero te clamar, Senhor, pelo teu povo, hoje principalmente pelas crianças, que muitas vezes passam por lutas e dificuldades sem nem saber o que está acontecendo, e como o príncipe desta terra tem sido sujo ao querer transformar a índole e a identidade das nossas crianças, o quanto a masculinidade e a feminilidade das crianças têm sido atingidas desde cedo, com desenhos ou até mesmo com a própria educação. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Dai sabedoria aos pais para educar os teus filhos, mantê-los no caminho, ensinando eles a andar no caminho, andando ao lado deles, Senhor. Dai-nos um coração mais quebrantado para que possamos ter mais tempo com essas crianças. Desperta, Senhor, os teus filhos, para que eles possam ver o que o sistema tem causado a essas crianças e que possamos ainda resgatar, Pai, quanto há tempo, para a honra e para a glória do teu santo nome. É triste ver quanto o sistema tem transformado esta cultura e como a cultura do tudo posso, essa teologia de engano, essa teologia de só amor, de onde Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama você como você é, e continue assim como você está, como isso tem enganado, Senhor, essa geração. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, do teu povo. Que a sua igreja desperte verdadeiramente a um arrependimento, começando pelos líderes, que eles voltem a colocar os seus joelhos ao chão e clamar ao Senhor. Que o jejum não seja apenas uma campanha, mas que seja um estilo de vida, que possamos ser transformados pelo teu Espírito, santificados pela jornada contigo, Senhor. Que possamos aprender a andar segundo a tua vontade e ensinar todos os que estão ao nosso redor. Que não sejamos um cristão 007, onde ninguém sabe que somos cristãos, mas sim que a sua luz resplandeça em nós e que sejamos um exemplo de pessoas no estilo de vida de Cristo aonde estivermos, para que as pessoas neste mundo possam ver Jesus em nós e desejar ter o mesmo estilo de vida para a honra e glória do teu santo nome. Traga-nos, Senhor, a realidade para a honra e glória do teu nome. Perdoa, Senhor, o teu povo, perdoa esta nação pecadora, cheia de iniquidade e idolatria, onde a injustiça tem sido soberana, onde aqueles que estão com os olhos um pouco abertos não conseguem entender o que está acontecendo, mas não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo e não abra cada vez mais os nossos olhos e ouvidos para que estejamos atentos aos sinais
e clamando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Incendeia a tua igreja com o teu fogo santo, derrama do teu espírito sobre teu povo, para que haja este avivamento que vai causar uma transformação nas nações para esses últimos dias, onde até criança se levantará para profetizar, onde veremos milagres que nunca vimos, para que o teu povo, a tua igreja, volte a ser encorajada e entusiasmada, assim como começou no livro de Atos, para que nada mais importe a não ser a tua presença. Vem, Espírito Santo, e se derrama sobre nós. Enche o teu povo, enche a tua igreja do teu poder, para a honra e para a glória do teu santo nome, para louvor da tua glória. Continue a ministrar aos nossos corações. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. E que a gente esteja atento aos sinais, se esta paz já é um sinal da sua volta, Senhor. Se ela já faz parte de tudo que as suas escrituras têm mostrado. Deixe-nos saber, Pai. Dai-nos essa sabedoria, para que a gente esteja atento para a sua volta, para que a gente esteja cada vez mais ansiando e desejando a sua volta. Espírito Santo, continue agindo sobre aquelas nações, para que cada vez mais essas pessoas reconheçam Jesus Cristo, o Yeshua como o Messias, para a honra e glória do teu santo nome, ou através de palavras, ou através de sonhos, visões, milagres, o manifestar de anjos e do teu Espírito, não importa como, mas continue a derramar sobre este povo, para que esse derramar do Espírito Santo não aconteça só aqui, mas em todas as nações. Um derramar que vai trazer ousadia do teu Espírito, coragem para proclamar o teu Evangelho, e tudo isso para louvor da tua glória, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Ministre, Senhor, aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Ele que começa e não para, né? Vamos lá. A gente está lendo então Joel. Hoje a gente vai ler o capítulo 1. Mas a gente viu ontem no capítulo... A gente vai ler o capítulo 2, perdão. A gente viu ontem no capítulo 1 sobre as pragas. Um chamado do Senhor para o clamor das nações. Para que eles ouçam e contem aos seus filhos. Para que haja um despertar. Porque as coisas estão faltando e o povo precisa clamar. E aí ele coloca, então, os sacerdotes, os líderes daquele povo, para que chorem alto, para que clamem, para que busquem ao Senhor, para que eles se reúnem, decretem jejum santo, pois o dia do Senhor está próximo. E quando o dia do Senhor, quanto mais próximo estiver, mais essas coisas vão acontecer. Mais fome, mais seca, mais destruição, mais fogo. A terra, como a gente viu ontem, ela chora, ela está seca, ela chora, ela clama pela volta do Messias. E o pecado da humanidade não castiga só o homem, mas também todo o planeta. Então precisamos continuar clamando ao Senhor, pois o fogo tem consumido, e que sim,
queime em nossos corações o fogo do Senhor. Então ele continua. Toquem, capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Uma vez eu ouvi um negócio bem interessante, que ele está falando aqui, né? Toquem a trombeta no Monte Sião, em Sião, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. A gente não tem como definir uma data, né? É exatamente esse dia, este ano e essa hora. Mas alguns estudiosos podem dizer mais ou menos qual época do ano Jesus voltará. Existe uma festa chamada Festa das Trombetas, que geralmente acontece em setembro, e alguns acreditam que é nesse período do ano, na Festa das Trombetas, lembra? Toquem as trombetas. Jesus volta ao soar da última trombeta. Tudo tem a ver com isso. Que Jesus sim romperá o céu e descerá sobre as nações. Vamos continuar, versículo 2. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Olha que interessante, uma vez eu perguntei a Márcia, né? Como que você imagina a volta de Cristo, né? Como que nos é desenhada a volta de Cristo? A gente se prende muito ao final de Lucas e o início de Atos, que fala que Jesus subiu às nuvens, né? E os discípulos ficaram admirados, olhando Jesus subindo às nuvens. Aí os anjos vêm e falam: Galileus, o que vocês estão olhando? Assim como vocês viram ele indo, ele voltará. Então a gente imagina um céu azul maravilhoso e então Jesus vindo sobre as nuvens. Se você digitar e buscar qualquer imagem da vinda do Jesus, eu posso dizer aí que mais de 50% dessas imagens vai ser Jesus de braços abertos, sorrindo e voltando, num céu lindo e maravilhoso. E a gente vê aqui que não, ó, dias de trevas. A ira do Senhor será derramada sobre a terra. E se você começar a buscar a palavra, sempre fala que ele voltará à meia-noite. Se isso tem a ver com mudança de tempo, dia de nuvens, de negridão, então os céus não estará lindo e maravilhoso. Lembra? Tribulação, guerra, perseguição, terremoto, catástrofes, fogo. Mas aí a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Então, o Senhor, quando abrir o céu, quando então esse mundo espiritual invadir a nossa visão limitada, os céus se abrirem, então essa luz da aurora, esse resplendor, todo o poder do Senhor, por isso que fala que todo olho verá. Todo olho verá. E é algo como nunca antes visto, nem jamais se verá nas gerações futuras. Versículo 3. Diante deles, o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra, e como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa.
Acredito que aqui ele está falando desse exército do Senhor que vem para reconquistar tudo. Versículo 4. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, como um barulho semelhante a de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem, angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançando por entre os dardos, sem desfazer formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz e fere à frente do seu exército. Como é grande o seu exército e como são poderosos os que obedecem à sua ordem, e como é grande o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Olha que interessante. Voltando às nossas visões, né, de como Jesus voltará e como ela é limitada, eu, pelo menos por muito tempo, acreditei que Jesus voltaria e simplesmente resolveria tudo. A gente está vendo Jesus voltando com o seu exército, ao soar das trombetas, algo que nunca se viu e jamais se verá. E esse exército vem cavalgando, entrando, invadindo cidades, enfrentando, atacando como guerreiros, muralhas, escalando muralhas como soldados. Todos marcham sem se desviar, com força, com poder, sobem, invadem as cidades, destroem. Diante deles a terra treme. Os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. A gente vê isso por causa de todo o poder do Senhor e esse mundo espiritual nos trazendo essa realidade onde sol, estrela e lua não mais surgirá. E em frente desse exército está o Senhor. E como é grande esse seu exército e como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Lembrando que eu creio que não só esse exército é composto de anjos, mas também dos seus santos, como a gente lê em Apocalipse e em Mateus, em Lucas e Marcos também. E ele termina: como é grande o dia do Senhor e como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, o dia do Senhor será um dia de conquista, e como será terrível para todos que fazem guerra contra o Senhor. Chamado ao arrependimento. Versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum,
lamento e pranto. Então o Senhor está declarando: voltem para mim. De todo o coração, em jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez, olha só, talvez ele volte atrás. Arrependam-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer outra oferta de cereal e ofertas derramadas pelo Senhor, o seu Deus. Então o Senhor está chamando as pessoas a clamar, a voltar ao arrependimento, a voltar a buscar, a rasgar o seu coração e não mais suas vestes. Lembra que teve um período que o povo de Israel, eles faziam e buscavam ao Senhor apenas porque seus pais faziam o mesmo. Apenas porque seus pais faziam isso e buscavam isso e ensinavam dessa forma. Então isso, em vez de se tornar algo que vem de dentro, se tornou ritual. É igual muitas vezes comemoramos muitas coisas e vivemos muitas coisas porque é apenas um ritual. Quantas vezes tomamos ritual e não um memorial? Apenas tomamos e comemos, muitas vezes sem saber o que estamos fazendo. E o povo de Israel, então, estava transformando as ofertas e a busca no Senhor, ao Senhor apenas um ritual. Era algo que eles faziam todo ano, mas sem sentido algum, porque eles continuavam adorando outros deuses e passava a vida toda sem buscar ao Senhor verdadeiramente. Então o Senhor está aqui falando: clamem, voltem para mim de todo o coração. Aonde está o seu coração? Ali está. Os seus sonhos, os seus desejos, quem realmente governa você. Rasgue o coração. O Senhor não quer suas vestes cinzas, humilhação, que você se autoflagele. O Senhor quer que você rasgue o seu coração. E aí ele fala, né? E com jejum, lamento, pranto, posso colocar aqui com adoração, com clamor, com súplicas, buscando ao Senhor verdadeiramente. Para esses dias, precisamos fazer com que a igreja do Senhor se arrependa de seus pecados e clame ao Senhor. Volte aos primeiros costumes, volte ao primeiro amor, rasgue e entregue seu coração. Aí ele fala: talvez, mesmo que se a gente buscar, clamar, rasgar o nosso coração, fazer jejum, lamentar, plantar, ele fala que talvez ele volte atrás. Só que aí precisamos entender que tem muitas coisas, esses exércitos, essa guerra, essa fome, essa tribulação. Você pode clamar o quanto você quiser, ele não vai tirar, porque é necessário. A gente pode clamar para que haja mudança no Brasil, para que haja esse arrependimento, essa transformação, mas tudo que está acontecendo vai acontecer e vai piorar, porque são sinais da sua volta. É necessário para que a igreja se arrependa.
e volte a clamar ao Senhor. Talvez ele volte atrás. Arrependam-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas e derramar a palavra de novo ao Senhor. 15. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. De novo, o profeta está falando a mesma coisa. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Então, todos, sem desculpa, precisamos voltar a clamar ao Senhor, jejuar, se reunir, buscar ao Senhor. 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre os pórticos do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então, olha só que interessante. Se a gente parar para pensar, o próprio Deus está mostrando para o profeta, para mostrar para o povo, para aqueles que são líderes, os sacerdotes, clamarem pelo povo, assim como Moisés clamou pelo povo, quando o Senhor quis destruir toda aquela nação, porque eles eram murmuradores, idólatras. E aqui ele está falando de novo: clamem ao Senhor. E esse final ele é bem interessante para a gente parar para pensar. O Senhor guardará o seu povo, livrando-os das tribulações, poupando o seu povo para a glória dele. Para que as pessoas, ao verem as tribulações acontecendo em todas as nações e a igreja do Senhor sendo protegida e cuidada pelo próprio Deus, para a glória dele. Para que esses povos não zombem do Senhor, falando: onde está o Deus deles? Então, para que não cause zombaria, como está aqui, o Senhor protegerá o seu povo. E aí vem a resposta do Senhor. Versículo 18. Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas,
Não tenha medo, ó terra. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá a chuva de outono, conforme a sua justiça. Eles lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão. E o vinho novo, os tonéis transbordarão novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, no meio de toda essa luta, no meio desses gafanhotos, dessa destruição, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, o povo clama ao Senhor e busca, e o Senhor responde ao clamor do seu povo. Eu creio que isso daqui é o derramar do Senhor para os últimos dias. Para depois de tudo que vivemos, para depois do que a gente chama de Apocalipse, para depois da volta do Senhor. Então a terra será toda restaurada. E aí ele termina falando que nunca mais o meu povo será humilhado. E o povo comerá e se satisfará e louvarão ao Senhor seu Deus. Não haverá mais fome, mais dor, mais tristeza. Tudo será restaurado. As chuvas voltarão. A terra se alegrará. Olha isso. Ele começa falando que o Senhor tem feito coisas grandiosas e não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos. O Senhor cuida primeiro da sua terra e depois, e com isso, vem a bênção para os seus povos. Então tudo se fartará. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Tudo tem a ver com fartura, não mais fome. O Senhor compensará todas as colheitas perdidas. E aí então, você estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então o Senhor aqui, nesse trecho, ele já dá uma ênfase, uma brecha, uma resposta, mostrando a sua graça, o seu derramar sobre o povo arrependido. Então as bênçãos vêm e procedem ao Senhor.
E aí a gente volta, então, para essas coisas. Versículo 28, a gente começa a ver, então, o dia do Senhor. Ele começa assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Depois do quê? Depois de toda essa luta, depois de toda essa dor, depois de toda essa busca, depois que o povo clamar, depois que o povo se arrepender de seus pecados, e aí ele vai. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse texto ele é citado em Atos, né? Atos, deixa eu achar aqui, Atos 2. Atos 2, ele é citado, esse texto, pelos apóstolos, que é esse derramar do Espírito. Mas eu acredito que lá em Atos ele não foi completo, porque o derramar do Espírito foi sobre os discípulos. E a gente já leu que não sobre os 12, mas sobre os 120 que estavam ali. Então, eu creio que esse derramar ainda vai acontecer. Nos últimos dias. E o dia que eu estava estudando sobre isso, e eu estava, na verdade, ministrando isso para uma pessoa, conversando, mandando uma mensagem para ela, e Deus falou muito claro no meu coração que esse derramar será sobre os filhos maduros. Por que, Éder? Você imagina aquele filho infantil, imaturo, que está guardado, trancado, escondido das grandes tribulações e das grandes perseguições? Por que o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre ele, se nada ele vai fazer? Eu acredito que esse derramar aqui do Espírito, que é depois de todo o clamor da igreja, ele seja o último derramar do Espírito sobre as nações, sobre a igreja do Senhor, que vai dar algo muito maior do que deu aos discípulos em Atos. Lembra que os discípulos pregavam com coragem, com ousadia, sem temer a sua própria vida? Lembra o que aconteceu com Felipe, que foi transladado de um lugar para o outro? Paulo, quase morto, ainda se levanta e continua a pregar. Pedro e João, presos, louvam ao Senhor ao ponto do anjo ir lá e libertá-los. E quando eles são presos e açoitados e são soltos, e fale para que eles não preguem mais, eles voltam, se juntam com os discípulos e clamam, não para que a perseguição acabe, mas que eles tenham mais coragem de enfrentar o sistema, ao ponto de o local que eles estão acontecer um terremoto, de tão forte que era o derramar do Espírito e do clamor do Senhor. Então o próprio Senhor promete que no fim, se a gente lê aqui no final, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, haverá um derramamento do Espírito Santo sobre os povos.
E ele promete que os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens visões. E aí, quando ele fala no 29, que esse derramar do Espírito será sobre servos e servas. Então, aqui ele está mostrando que não haverá acepção de pessoas, desde que eles busquem e clamem ao Senhor. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. E aí ele continua: mostrarei maravilhas nos céus e na terra. Se a gente parar para pensar, Jesus fala que haveremos de fazer coisas grandiosas, maiores do que ele fez. E a gente não tem visto essas coisas acontecerem, porque eu creio que essas maravilhas estão guardadas para os últimos dias. Assim como as duas testemunhas vão fazer coisas incríveis, eu acredito que a igreja do Senhor também terá esse derramar do Espírito para esses dias. É por isso que queima em meu coração, e respeitando a linha teológica de cada um, mas é por esse tipo de palavra. E quando a gente lê lá também em Romanos 11, falando que a igreja, o corpo de Cristo, vai causar ciúme em Israel, para que eles se convertam e voltem à sua plenitude. E aqui falando que haverá um derramar do Espírito Santo sobre aqueles que clamam ao Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isso cada vez mais queima em meu coração, em que estaremos na grande tribulação, sendo peça essencial para o Senhor, aonde estaremos servindo ao Senhor com toda a coragem e com toda a ousadia do Espírito Santo, aonde o anticristo perseguirá primeiro os judeus e os cristãos. E como que o cristão, a igreja do Senhor, vai causar ciúme em Israel? Acolhendo a eles, estando ao lado deles quando toda essa tribulação acontecer, e com poder e ousadia do Espírito Santo. Então ele mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Você já parou para pensar que aqui ele separa antes que venha o grande e temível dia do Senhor? Ele é grande, ele é maravilhoso, ele é incrível para todo aquele que serve ao Senhor. Para todo aquele que está com Cristo, será um grande dia. É o fim de toda a tribulação. É o fim da dor, é o fim da fome, é o fim da perseguição. É o grande dia. Alegrai-vos, regozijai-vos, pois o Senhor está voltando. Mas para aqueles que vivem na iniquidade, que aceitaram a marca da besta, que adoraram a besta, para aqueles que se entregaram aos prazeres dessa terra, será um dia temível, será um dia terrível, onde o Senhor derramará a sua ira, aonde o Senhor derramará toda a sua justiça sobre eles. Versículo 32. Que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. A gente volta para a linha, né?
onde somos escolhidos. E olha que interessante. Haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. O que a gente pode dizer, assim, entender talvez, dessa ideia daqueles que o Senhor chamar? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Da ira. Desse grande derramar, dessas grandes perseguições, dessa grande tribulação. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém. Quem fez essa promessa? Não foi o próprio Jesus? Que falou que estariam com eles até o final? Então haverá livramento para os sobreviventes. Então, se a gente ligar isso daqui ao grande dia do Senhor, então ele está dizendo que haverá livramento. O Senhor livrará aqueles que o quê? Que invocam o nome do Senhor. Aqueles que clamam ao Senhor. Esses serão salvos, como prometeu o Senhor. E eles serão livres, haverá um livramento de toda essa tribulação. E para os sobreviventes, aqueles que, quando o Senhor vier, aqueles a quem o Senhor, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, haverá livramento. Então, eu acredito que esse chamado final pode ser este arrebatamento. Dos últimos dias. Quando o Senhor vai trazer de volta o seu povo para próximo dele e voltar com todo o seu exército. Pode falar, Rose. Não, deu um nó aqui, porque na minha Bíblia de Estudos aqui, ele fala assim, do 32, né? Que é o 32 que tá dando um nozinho aqui na cabeça. Ele fala assim, ó, esse versículo mostra o dever humano de invocar o Senhor e o papel divino da salvação. Mas ambos os chamados são necessários para que haja salvação. Deus não salva aquele que não o invoca, e ninguém o invoca sem ter sido chamado. É a comprovação que nós somos escolhidos. O calvinismo entrando no coração. Então, se ele não chamar, quem invocar e ele não chamar, não vai. O calvinismo entrando no coração. Pois é. Não precisamos entender algo, pelo menos eu entendo algo dessa forma. Para o Senhor, Ele sabe quem são os escolhidos. É isso que muitas vezes há uma briga. A gente não sabe. Então o nosso dever é pregar o evangelho a todos. Mas a gente precisa entender que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Muitas vezes a gente traz o Senhor como algum carrasco que deixa que as pessoas venham para serem castigadas no inferno. E não é bem assim. O Senhor nos dá a escolha de escolhê-lo. Mas é o Senhor que chama aqueles que ele escolheu. Isso dá um nó. Mas é porque ele já conhece o seu final. Ele conhece você desde o início. Ele te dá essa oportunidade, mas a gente precisa lembrar que o Senhor é onisciente. Que o Senhor está além do nosso tempo. Então, às vezes, é por isso que há essa... então quer dizer que só os chamados pelo Senhor serão salvos. É porque o Senhor vai chamar aqueles que escolheram servi-lo.
Porque de antemão, o Senhor, por ser atemporal e conhecer você desde o início até o fim, ele já sabe quais são os salvos e não. E aí a gente fica assim, então independente do que eu fazer, não. Dentro dessa linha de pensamento que aos eleitos do Senhor, isso traz muita confusão e traz muito assim, eu já sou escolhido pelo Senhor, posso fazer o que eu quiser, que eu não perderei a salvação, e não é bem assim. O Senhor conhece os escolhidos, o Senhor conhece os eleitos, porque ele está fora do tempo. Mas nós não sabemos, nós não vivemos essa linha. Eu não consigo pensar desta forma, de que uma vez salvo, sempre salvo, uma vez escolhido, sempre escolhido. Então, se aquela pessoa que aceitou a Cristo um dia e cai, significa então que ela nunca foi salva. Se você começar a ler a palavra, não é bem assim. Há um esfriamento quando há falta de busca. Então, dentro dessa linha de pensamento, a gente precisa pensar na onipresença do Senhor. A gente está lendo Joel, que aconteceu ali mais ou menos nos anos 700 e 800, na época de reis ainda, antes do exílio, e ele está falando de coisas que ainda nem na nossa geração aconteceu. Então, olha a onisciência do Senhor derramada no profeta Joel. Então, é dessa forma que eu vejo a questão dos eleitos, né? Essa ideia dos chamados pelo Senhor, daqueles que foram escolhidos e separados, porque em Mateus 24 fala isso também. Jesus agradece em João 17 aqueles que o Senhor separou para ele. É como se... Só que dentro do nosso linguajar dá esse sentido, então, que quer dizer que, então, existem aqueles que foram separados pelo Senhor. Existem aqueles que são salvos e aqueles que não são desde o nascimento. Não é que existe esse escolhido, é que o Senhor conhece você desde o seu nascimento até o seu fim. E lembra que Deus não interfere nas suas escolhas. Sou eu e são vocês que escolhem acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. O Senhor não interfere nisso. Sou eu que escolho se durante o restante do meu dia eu vou adorar ao Senhor ou eu vou colocar coisas mundanas à minha frente e tirar o Espírito de perto de mim. É a minha escolha. Sou eu que escolho acordar e abençoar ou amaldiçoar o meu dia. Porque o Senhor nos dá isso. Mas o Senhor conhece a nós do início ao fim. Então, para o Senhor, eu creio dessa forma, essa linha de pensamento sobre os eleitos, os chamados, ele sabe quem são. Então, mas e aí nós? Nós vamos insistir até quanto tempo? Porque, por exemplo, eu tive pastor que não insistia. Ele ia 2, 3 vezes na pessoa, visitava, terceira vez não aceitou Jesus, não demonstrou nenhuma afeição à fé, ele desistia. E até eu era meio contra isso, eu achava que tinha que insistir, porque o diabo insiste, então a gente também tem que insistir. E tive pastores que ficava lá, perdendo tempo, você via que era pérola aos porcos ali, e ele ficava insistindo. E eu, por exemplo, meu pai se converteu com 90 anos agora, mês passado. Já minha mãe me chama de demônio. E aí? Então, eu devo insistir com ela até quando, né? Então, o que é o insistir? Porque o que acontece? Não podemos ser chatos.
Não podemos ficar cutucando e provocando para que a gente não, ao invés de aproximar essa pessoa, a gente afasta elas. Como que eu creio que a gente demonstra este amor às pessoas? Você já falou para ela que precisa aceitar a Jesus? Você já falou para essa pessoa que é necessário essa transformação e ela não quis ouvir? Agora, lembra-se que quem convence não é a gente. O problema é esse, que às vezes a gente quer convencer as pessoas a aceitarem a Cristo. E quem convence é o Espírito Santo. É alguma coisa que vai acontecer ao redor dessa pessoa, ou até mesmo, como a gente tem visto lá na Palestina, pessoas tendo visões de Jesus e se convertendo. O negócio é que insistir em... Eu lembro quando Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho. Jesus fala assim: aqueles que não te aceitarem, sacode a poeira das sandálias e vai para outro lugar. Não continua persistindo com aqueles que não querem te ouvir. Como você mesmo disse, é jogar pérolas aos porcos. Mas o que acontece? A semente foi lançada. Quando ela vai germinar, depende de Deus. E se vai germinar? Infelizmente, a gente precisa pensar dessa forma também. Porque às vezes o coração da pessoa está tão enganoso e ele está tão grudado naquilo ali que aqui não vai germinar, não vai aceitar. Entende? Então precisamos confiar no Senhor e entregar totalmente. Igual você falou, pô, teu pai se converteu aos 90 anos. Olha isso. Você acha que foi a sua dedicação ou o mover do Espírito Santo? Porque ele teve 90 anos de possibilidade de... Eu garanto que ele deve ter ouvido falar do Senhor muito antes disso. Mas aí a gente vai lá para todas as coisas ao tempo determinado do Senhor. Para todas as coisas. Então, a nossa fé em persistir depende do mover do Espírito. Então, precisamos ter esse discernimento do Espírito também. Devemos continuar insistindo, porque dependendo da pessoa e dependendo da situação, essa pessoa ela já não vai nem querer mais andar com a gente. Ela vai repelir a gente, e isso muitas vezes é colocado na mente delas pelo próprio Satanás. Quando você está chegando aí, lá vem o crentinho. Lá vem. A pessoa já tampa os dois ouvidos. Agora, olha a diferença se você pregar essa pessoa, falar que ela precisa se arrepender e ela não aceitar, mas mesmo assim continuar tratando ela com amor todas as vezes que a encontrar. Mas sem ficar forçando a barra. A gente tem mania de ficar mandando as pessoas para o inferno. Ah, se você não aceitar a Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. Para alguns funciona, para outros não. Porque primeiro eles nem acreditam em inferno. Eles vão ter medo do quê? Como que você vai falar para um satanista que ele vai queimar no fogo do inferno? Ele não está nem aí. Não é dessa maneira que você aborda alguém e transforma a vida dela. Mas sim, muitas vezes demonstrando amor. E muitas vezes confrontando também. É por isso que precisamos buscar sempre discernimento do Espírito. É muito essencial. Igual você falou, eu tenho meu avô, ele é mais religioso do que minha própria mãe, mas eles estão lá, sabem onde estou, sabem o que faço, minha mãe assiste os vídeos que eu faço, quem vai convencê-la é o Espírito, não sou eu. Se uma hora, e isso porque eu já orei dessa forma, se for para me usar, amém.
Mas a gente já teve vários confrontos, não com a minha mãe, porque ela não esquenta muita cabeça com isso, mas na época que a minha avó era viva, e ela era aquelas católicas religiosas que estavam sempre firmadas ali, e ela pegava a Bíblia, havia vários confrontos nessa área, sabe? Meu avô já não liga muito, mas quem vai convencê-los? O próprio Espírito. E às vezes a gente fica naquela assim que só o evangélico protestante será salvo. Quem disse? A gente não conhece o coração da pessoa. Ela pode muitas vezes, por causa, vamos colocar aí para dentro da religião romana, ela pode, pela idolatria que ela tem a alguns ídolos e pessoas, ela pode realmente ser enganada facilmente e pela sua idolatria ela não entrar no reino. Mas quem disse que que ela não está livre do fogo? Só o Senhor conhece o coração. A gente, a linha protestante tem mania de ficar julgando. A gente conhece aí algumas religiões que acreditam que só eles vão para o céu. Só eles são dignos e merecedores do reino de Deus. Quem disse? Então, precisamos buscar discernimento do Espírito. Orar sem cessar. Só que a palavra fala primeiro, vigiai e orai, sem cessar. Buscar ao Senhor todos os dias. O Senhor realmente sabe quem será salvo. Mas nós não. Então, o que cabe a nós? Clamar ao Senhor, que é o que a gente acabou de ler aqui antes. Clamar ao Senhor. Buscá-lo. Se arrepender das nossas falhas e dos nossos pecados. Até que, depois de todas essas coisas, haja um derramar do Espírito Santo. E então a gente possa viver este reino proclamado aqui, nesses versículos anteriores, onde a bênção do Senhor será maravilhosa e onde haverá só o Senhor como um Deus. Respondi mais ou menos? Não, esclareceu tudo. É o espírito que faz, né? Não é a nossa força. É que com a família você quer, né? Você quer levar a família, né? Você quer que a E família muitas vezes entenda. são os que mais se afastam da gente. Exatamente. Então tem que ter muita sabedoria. E é o espírito que faz. Isso que é o importante. E você sabe por que eles se afastam? Porque eles nos conhecem. E aí, por isso que a gente tem que mostrar transformação. Então, a nossa vida tem que ser testemunho para eles e não as nossas palavras. Pode falar, Diego. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Esse domingo que passou, na EBD veio um pastor de fora, né? E aí ele estava falando, e vocês devem conhecer bastante, também crente que não lê a Bíblia, não é? Existem muitos, né? Tem crente que não lê a Bíblia? Opa! E aí ele estava falando isso, ele falou, irmãos, se há entre nós cristãos que não lê a Bíblia, ele falou, quem dirá aquele que não é cristão? Esse é que não vai ler mesmo. Então, ele falou assim, a única Bíblia que ele vai ler é a sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Ou seja, através das nossas vidas, nós temos que ser um referencial, algo diferente, vamos dizer assim, para aqueles que nos enxerguem Jesus através de nós. Vejam a diferença. Então, esse limiar aí, ele é muito complicado, essa questão, porque você, quando é família, porque você quer falar de Jesus, você quer mostrar a salvação, mas quem faz isso, opera isso, a mudança é o Espírito Santo. Então, eu, por exemplo,
já falei para minha irmã, já falei, por exemplo, para minha mãe, né? E eu tenho uma irmã, eu tenho duas irmãs, né? E uma é cristã, ela é batista também, e a outra, minha irmã e minha mãe, elas ficam naquela, né? Achando que não, que tá tudo certo, que o mundo é isso. Então, eu já falei, e sempre que tem oportunidade eu toco no assunto, mas nunca assim, dessa forma assim, que se você não, você vai para o inferno, que você não vai, você está perdida, se você não tem salvação, essas coisas assim, porque é isso que o Éder falou, é muito difícil, porque senão você começa a ser uma pessoa que eles não querem ter por perto, e a gente precisa estar por perto, quando é importante também estar por perto, né? Então, é através das nossas vidas que algumas pessoas vão encontrar a diferença e vai entender o amor de Deus, através do que a gente vive, né? E tem momentos, cara, que de verdade estar por perto é um sacrifício. Do meu lado da família, a gente não tem tanto contato, sabe? Eu vejo, pra você ter uma ideia, as pessoas que eu tenho mais contato do lado da minha família é minha mãe, minha irmã e meu avô. Eu tenho uma outra tia que é de outro estado, então a gente se vê muito pouco. Eu tenho um tio aqui mesmo de Campo Grande, mas a gente quase não se vê. Eis uma pessoa que nunca pegou o telefone para me ligar e me dar parabéns no dia do meu aniversário. Mas de vez em quando vou lá visitá-lo, porque ele está passando por uma doença séria. Tenho outros primos que sei que estão aqui, mas não temos relacionamento. Mas já do lado da família da Márcia é bem diferente, eles são bem juntos. Então, para falar a verdade, eu vejo mais familiar da Márcia do que meu. E tem muitas vezes, cara, que às vezes a gente está junto por amor. Porque de verdade não são pessoas que a gente liga para falar, oh, tô indo aí tomar um tereré, tomar um café. Tô indo aí passar um tempo, gastar um tempo com você. Não tem mais esse prazer. Porque as escolhas e as decisões dessa pessoa te repelem. Ela mesmo se afasta de você. E de verdade, cara, o que eu tenho aprendido nesses últimos anos é não estar em ambientes aonde, além de eu não ser desejado, aonde a palavra do Senhor não é falada, tento evitar ao máximo. Vou quando não dá. Por exemplo, a gente foi em um aniversário. Cara, que situação difícil, porque ficou uma parte da família num canto e os amigos dela no outro canto. Não há unidade, tá ligado? É igual água e óleo, os assuntos são diferentes, as conversas são diferentes, é tudo diferente. E mesmo que você tente ali, às vezes, mas não vai, cara, não flui. Então, às vezes, eu prefiro, eu estou, mas não estou, entende? Então, não é mais aquela pessoa que a gente tem o desejo de estar ali. Mas por isso a gente esquece delas? Não, ela está em nossas orações todos os dias. Todos os dias estamos clamando para que haja uma transformação. E ali, quando a gente estava lendo Hebreus falou muito comigo sobre isso, porque são pessoas que conhecem o princípio e a palavra do Senhor, mas escolheram continuar no pecado. E aí a palavra de Hebreus falou o quê? Que é impossível trazer essas pessoas de volta, convencê-las novamente. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo. É só ele que pode trazer arrependimento. Então, o que cabe a nós é toda oportunidade que está junto demonstrar amor.
demonstrar diferença. Se o Espírito Santo te encher na hora e você falar umas coisas que eles precisam ouvir também, glória a Deus. E esperamos que traga transformação, mas se não trouxer também, pelo menos você fez o que era preciso ser feito. Mas nós temos e podemos escolher onde e com quem andamos. Mas voltando para a palavra, então, eu creio, e eu tenho estudado e visto isso há algum tempo, e não vem de mim isso, vem de alguns líderes que eu tenho acompanhado e estudado, e lendo essa palavra, e estudando e meditando sobre ela, eu creio que esse derramar de Joel 2 está para acontecer. Joel 2, 28, esse derramar do Espírito Santo. Mas para isso a igreja precisa clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas e buscar ao Senhor. Lembrando que a igreja não é a placa onde frequentamos. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte de um corpo, mas o arrependimento, a salvação, o avivamento, ele é individual. Ele pode começar em nós. E às vezes a gente fica esperando, não sei se vocês conhecem, mas aquelas pessoas que ficam doidas esperando um avivamento em alguma igreja para ir correndo para lá. E esquece que o avivamento está em você. É você que começa isso. A sua busca, a sua necessidade, o seu encontro com o Senhor. Isso traz o avivamento para dentro de você, da sua casa, e muitas vezes através de você pode começar dentro da sua comunidade. Fechou, gente? Então, Rose, todos nós somos eleitos, escolhidos e chamados pelo Senhor. Porque o Senhor conhece o futuro, o passado e o presente. E cabe a nós, então, clamarmos ao Senhor. Amém. E pregar o evangelho sempre, independente de quem seja. Mas também eu concordo um pouco com esses pastores que você falou. Não insistir muito, não. Porque você está levando as boas novas. Se a pessoa não aceita as boas novas, você vai fazer o quê? A pessoa está morrendo de sede, você está dando água para ela, ela não quer tomar, você vai ficar insistindo? Você vai pegar água e jogar na cabeça dela? Não, a escolha é dela. Eu costumo dizer assim que a ideia de livre-arbítrio, ela é muito distorcida. Para mim, o livre-arbítrio, ele só funciona de duas maneiras, são duas escolhas, aceitar e não aceitar. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher andar com o Senhor ou não andar. Se eu escolho não andar com o Senhor, eu também estou escolhendo todas as consequências de não andar com o Senhor. Se eu escolho andar com o Senhor, eu entrego o meu livre-arbítrio nas mãos deles, porque a nossa oração não é Senhor, faça a sua vontade sobre a nossa vida. Então já não tem mais livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio está na mão de Deus, que ele faça o que quiser. Ah, mas Deus não fica falando para eu escovar o dente todo dia. Aí já não tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com as suas atitudes e escolhas. A gente quer transformar o livre-arbítrio nas nossas rotinas. E não é exatamente isso. É a gente escolher ao Senhor, se entregar a Ele. Ou não escolher também. E aí se entregar ao sistema do mundo. E os dois, cada um vai ter a sua consequência. Fechou? Vamos estar encerrando, então? Fechou. Diego, pode orar para a gente, então, finalizar, por favor? Sim. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor concedeu a nós, ó Pai, esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, para estudar a Tua palavra, Senhor.
Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue derramando o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor nos use, ó Pai, para que nós possamos ser luz aqui neste mundo, ó Pai, fazermos a diferença nesta terra, ó Pai. Que o Senhor nos use para que possamos mostrar através de nós todo o seu amor, que a sua face, ó Pai, se resplandeça, ó Pai, em nossas vidas, no nosso agir, ó Pai. Que pessoas que precisem escutar do teu amor e precisem escutar as tuas palavras, ó Pai, sejam alcançadas através de nós, ó Paizinho. Usa-nos, ó Pai, conforme o teu querer, como ferramentas, ó Pai, na tua grande obra, Senhor. Este é o nosso clamor, ó Pai. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Queremos, ó Pai, cada dia mais participar, ó Pai, do teu reino, ser integrantes do teu reino, Paizinho. Sê conosco, ó Pai. Pedimos também por todos aqueles, ó Pai, que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha estar sobre as vidas deles, ó Pai. Trabalhando, ó Pai, em cima daquilo que precisa ser trabalhado. Senhor, clamamos por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando neste momento, levando a cura, ó Pai, se for da tua vontade, levando o alívio, ó Pai, se for da tua vontade, e levando também, ó Pai, o discernimento, aquilo que deve ser mostrado com este momento ao qual ele está passando, Senhor. Paizinho, queremos pedir pelas nações que estão em guerra, ó Pai. Tantas guerras há pelo mundo, ó Pai, que o Senhor esteja completando a sua obra, ó Pai, nestes povos. Que esteja mostrando, ó Pai, qual o intuito de tudo isso, ó Pai. Que o Senhor venha sobre todos nós nesta terra, Senhor. Paizinho, queremos pedir, ó Pai, pelo nosso dia, pelo dia de hoje, que o Senhor esteja à frente, Senhor, de toda e qualquer ação que nós formos fazer, que o Senhor esteja, através do seu Santo Espírito, nos dando a orientação, nos dando discernimento, para que apenas a sua vontade seja feita sobre as nossas vidas, ó Pai. Que não seja o meu desejo, que não seja a nossa vontade, e sim apenas a tua vontade, o teu desejo sobre as nossas vidas, Senhor. Sim. Sê conosco neste final de semana, ó Pai. Esteja, ó Pai, preparando o momento certo para falarmos com as nossas famílias, ó Pai, com os nossos amigos, no momento oportuno, nós falarmos do teu grande amor a eles, ó Paizinho. Esteja preparando também os corações deles e esteja nos fortalecendo, ó Pai, nesta missão que é levar o teu amor, a tua palavra a todos, ó Pai. Pai, nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de Joel, e que você possa clamar ao Senhor verdadeiramente e se derramar para Ele. E que você tenha cada dia mais sede da palavra do Senhor.